beloveds! Hoje é sábado e hoje é dia de histórias! E hoje a história vai ser diferente, sim! Hoje eu contarei a minha história! Sim, a pedido da Francine Marangoni. Eu sou a Scarlett von Bisnaga, uma palhaça doceira, criadora e contadora de histórias. Meu trabalho ele é muito inspirado na Cora Coralina, que foi uma poetisa, contista, escreveu muitos contos e também era doceira. E eu amo ela de paixão. Sim, amo mesmo, nossa, eu amo ela. E aí eu vendia brigadeiros do amor na rua e cada brigadeiro tinha um nome de poeta. Augusto dos Anjos, Cora Coralina, minha amada, Carlos Drummond de Andrade. E recentemente eu estava pilotando uma intrépida bike. A bike de histórias, por onde eu contava histórias, levava livros ilustrados e fazia um tete-a-tete, né? Contando a história da Cora Coralina e vendendo os brigadeiros do amor. Bom, mas eu acho que tem uma pessoa aqui que ela vai contar melhor essa história. Sim, eu vou chamar a Sila, que é a minha produtora. Ela não tem o mesmo charme assim que eu, esse glamour todo. Mas é uma pessoa legal, porque também ela é uma outra parte de mim, né, gente? É isso. Eu sou a Priscila, a Sila, sou a produtora, eu sou jornalista, atriz, contadora de histórias e palhaça. A Scarlett, ela nasceu como Alecrim, depois ela se transformou em Alecrim Scarlett, para depois ser a Scarlett von Bisnaga. Foi todo um processo. Eu comecei a fazer o palhaço lá em Campinas, eu morava em Campinas, e foi através de uma oficina com o grupo Barracão Teatro. Eles estavam fazendo 10 anos, e em comemoração aos 10 anos eles deram uma oficina gratuita de uma semana no Sesc Campinas. O trem é esse, né? E aí fui fazer a oficina. Tive um estranhamento muito forte, porque o palhaço ele é uma lógica diferente da do teatro, no sentido de ter um texto para decorar, ele vai mais para o improviso. Até então eu acho que eu não era muito boa de improviso, eu gostava daquela coisa do estudar o texto, então eu senti muita dificuldade com o palhaço, na coisa do vai lá, joga. Então eu sentia no início muita dificuldade com isso, assim. E aí eu acho que eu fui me apaixonar pelo palhaço através de uma oficina com a Silvia Leblon, que ela falava mais sobre esse aspecto mais filosófico do palhaço. Quando eu ouvi muito, não só a Silvia, mas até mesmo a Andréia, o Ézio falando, o palhaço é um ser à margem. Então aquilo ficava na minha cabeça, o palhaço é um ser à margem da sociedade. Então aquilo me pegou e foi o que me fez o que me apaixonou no palhaço, sim. E aí eu estava fazendo o curso técnico de palhaço no Conservatório Carlos Gomes. E aí o professor dividiu a turma em dois e pôs eu como responsável por uma turma e um outro rapaz como responsável pela outra parte da turma, e a gente tinha que criar e dirigir um espetáculo. E aí eu sou muito apaixonada, mas eu sou extremamente apaixonada por Romeu e Julieta do Shakespeare. Eu amo. Não é à toa
que a Scarlett é a palhaça do amor, assim. E aí a peça que eu escrevi o roteiro e que estava dirigindo era os 5 encontros do Romeu e da Julieta, contados por 2 palhaças, que seria eu e mais outra menina. E aí a palhaça da outra menina tinha nome e sobrenome. E aí eu falei assim, nossa, o dela tem nome e sobrenome, o meu também precisa ter nome e sobrenome, né? Porque vai ser Alecrim, Alecrim, Alecrim o quê? E eu sou apaixonada também pelo Vento Levou, pelo filme E o Vento Levou. Ele tem uma questão afetiva muito forte. Sempre que tinha uma época, só 1900 e bolinhas, que era sempre exibido na Globo. Então era uma festa para mim como criança poder assistir o Vento Levou na Globo. Então era um acontecimento, eu fazia pipoca e era aquele acontecimento, assim. E eu sou apaixonada pela Scarlett O'Hara, assim, eu acho ela uma diva, assim, eu acho ela demais, assim, um exemplo. E ela é uma anti-heroína, então ela tem vários aspectos, ela é muito forte, eu gosto dessa fortaleza da Scarlett, da O'Hara. Então eu pensei, então vai ser Alecrim Scarlett. E aí continuei sendo Alecrim, aí fiquei como Alecrim Scarlett durante um bom tempo. Atuei na ONG Hospitalhaços de Campinas durante 6 meses, que foi uma experiência muito, muito especial, trabalhar como palhaço de hospital. Depois eu mudei para São Paulo, continuei fazendo oficinas de palhaço. Dei uma pausa durante uma época, porque aí eu estava trabalhando num grupo de teatro de animação, estava aí mais focada com a contação de histórias e os bonecos. E aí, fazendo oficina, um ou outro amigo falando assim, você não é Alecrim Scarlett, você é Scarlett. Olha pra você ser Scarlett. Nossa, não, eu não sou Scarlett. Você é Scarlett, você não é Alecrim. E aí eu fui me apresentar no Sarau do Charles, que é um grande parceiro mesmo. A gente é parceiro há desde o nascimento da Scarlett, que já vai fazer uns 5 anos, da Scarlett como a palhaça doceira. E aí, vem da filmagem de um número que eu apresentei no Sarau do Charles, eu vi, não, essa palhaça, ela é Scarlett. Não adianta, ela é Scarlett. E aí eu me assumi como Scarlett. O Von Bisnaga veio de uma brincadeira com a Cida Almeida, que é uma grande professora e grande mestra de palhaço. E aí ela tinha uma brincadeira que ela fazia perguntas, ela era a dona do circo, então ela fazia perguntas e a gente tinha que responder como palhaço. Então, qual é o seu nome? E aí, na minha lógica, meu nome é Scarlett Von Bisnaga. Né? Não sei de onde eu criei, mas... E aí surgiu a Scarlett Von Bisnaga. Eu sempre quis que a minha palhaça... A questão da palhaça doceira. Eu sempre admirei muito a figura do pipoqueiro. E eu queria que a minha palhaça fosse uma palhaça pipoqueira. Porque eu acho que essa figura do vendedor de algodão doces, do pipoqueiro, fica na memória das crianças, assim. Então eu queria ficar de alguma forma na memória, assim. Sempre quis trabalhar na rua, como palhaça, e aí eu queria de alguma forma que as pessoas levassem aquela figura da palhaça, e eu queria trabalhar pro lado mais poético, levassem com elas, assim. E eu sempre achei muito poético o pipoqueiro, o vendedor de algodão doce, o bijuzeiro com a matraquinha. Então eu queria ser uma palhaça vendedora de pipoca. Só que aí o carrinho de pipoca era muito caro. E aí eu pensei, aí eu comecei a pensar, brigadeiro pode ser legal. Aí eu comecei a fazer brigadeiros, os brigadeiros não davam ponto, ficava tudo meio mole.
E aí, nisso eu fiquei um ano para acertar o ponto, pesquisando muito em YouTube e tudo mais. E, e aí fui pra rua, assim, quando os brigadeiros estavam redondinhos, bonitinhos, eu fui pra rua. A primeira saída foi no dia 12 de outubro de 2015. E aí me deu muito medo, assim. Eu fui, levei o figurino, levei a maquiagem. Eu falei assim, ai, me deu muito medo. Eu falei assim, gente, eu não vou ter coragem. Eu fui na Paulista, a Paulista lotada, porque Paulista aberta, lotada, em pleno feriado. Cheguei lá, comprei um sanduíche, comi o sanduíche, respirei, falei assim, ah, agora. E que medo. Eu falei assim, não vou ter coragem de enfrentar essa turma, eu vou para casa. Aí uma coisa, eu pensei assim, se eu voltar para casa eu vou chorar. Eu vou me sentir muito derrotada, eu vou chorar. E aí eu falei assim, não, eu vou. Aí me maquiei, pus a roupa. A primeira moça que comprou um brigadeiro foi uma moça em cadeira de rodas. E aí foi um incentivo, assim, ela comprou o brigadeiro, e aí eu saí, e é sempre o convite pelo olhar. Se a pessoa olhasse para mim, eu oferecia. Quer um brigadeiro? E naquele dia eu voltei muito feliz, assim, era uma cestinha, eu acho que eu tinha levado, eu não sei mais quantos brigadeiros eu tinha levado, mas eu voltei com a cesta vazia e voltei muito feliz mesmo, feliz sabendo que eu estava fazendo, eu estava sendo eu. Talvez talvez pela primeira vez eu estava sendo eu, de verdade, assim. Voltei muito feliz por isso, assim. Voltei, como diz um amigo meu, voltei com a alma para fora, assim. E a Cora Coralina, ela meio que me persegue desde pequena, assim. Eu lembro que eu tinha 8 anos e a Cora, assim, sempre fala. Eu lembro que eu escutava, olhava na TV e sempre tinha alguma reportagem sobre ela e o Carlos Drummond de Andrade, assim. E falando, a poetisa Cora Coralina, a poetisa Cora Coralina. E aí eu perguntava para minha mãe, o que é poetisa? E me chamava, aquela figura dela, me chamava muita atenção. Eu tinha 8 anos, assim, e aí eu perguntava, mãe, o que é poetisa? E a minha mãe, acho que já meio, não já com pouca paciência, assim, ela, poetisa é a mulher do poeta. Aí eu falei assim, nossa, de certo a Cora deve ser mulher do Carlos Drummond de Andrade, né? Porque eu também tinha ao mesmo tempo. Eu lembro que tinha muita reportagem sobre o Drummond na época também. E a figura daquela poetisa, que para mim talvez fosse a mulher do poeta, ficou muito forte. Eu fui fazer a faculdade de jornalismo, eu escrevia sobre ela. É uma memória para mim meio nebulosa, porque quando eu comecei com a Scarlett, eu encontrei escritos meus sobre a Cora, mas eu não lembro do meu pensamento na época. Eu encontrei esses escritos. E aí eu fui, um pouco antes de sair com a Scarlett na rua, eu fiz um curso de contação de histórias pelo Sistema Municipal de Bibliotecas de São Paulo, com a Célia Gomes. E aí ela sempre falava assim, que história que você quer contar, onde você quer contar, e eu já sabia que era na rua, mas eu ficava, que história eu quero contar? E vinha assim na minha cabeça, Cora Coralina, Cora Coralina, Cora Coralina, Cora Coralina, Cora Coralina. E aí era na Biblioteca Belmonte, lá em Santo Amaro, e eu não saía da biblioteca e comecei a pesquisar os livros da Cora.
E eu achava, ai, mas é mais poesia, como que eu vou transformar isso em contos? Como que eu vou narrar isso? Ela também tem contos, mas eu fiquei durante um bom tempo aquela sementinha borbulhando, crescendo dentro da terra, sabe? E aí eu acho que tudo se juntou quando eu decidi assim, ir como uma palhaça doceira pra rua. E aí eu comecei a pesquisar mais, a ler mais Cora Coralina e a vida dela, a história de vida dela, a poesia dela foi me dando uma força. Até assim, às vezes no começo eu ainda errava o ponto do brigadeiro. E eu sempre falava, Cora, eu falava mentalmente assim, Cora, me dá uma força aí, olha, me assopra, me diz aí quando é para eu desligar, que aí eu desligo. E eu começava a desligar na hora certa, assim. Então, eu digo que a palhaça doceira, ela é muito... É por essa admiração, por essa figura do pipoqueiro, do vendedor de algodão doce e pela Cora Coralina, assim, essa mulher que ela foi doceira durante uma boa época da vida dela, durante 20 anos da vida dela. Ela é conhecida por muitos como doceira e ela foi tantas outras coisas também. Essa mulher, ela foi dona de pensão, foi sitiante, plantou roseiras, foi dona de pousada e durante todo esse período sempre escrevendo, desde os 14 anos de idade. Então eu gostei também, eu sempre gostei muito de poesias. Eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, porque aos 15 anos de idade eu participava de concursos de poesia. Então foi meio que as coisas não foram racionalmente, eu vou fazer isso, por isso e isso, mas foram meio que acontecendo. E aí os brigadeiros, eu em sarau de poesia, eu falei assim, são brigadeiros do amor, eles têm nome de poeta, esse é o Drummond, esse é a Cora Coralina, esse é o Augusto dos Anjos. E aí as histórias foram entrando nessa como ingrediente, e a Cora Coralina, eu falando sobre a Cora Coralina, entrando também como ingrediente. E aí surgiu a Scarlett von Bisnaga, a palhaça doceira. E recentemente numa a bike de histórias, que é um projeto de levar literatura e contação de histórias nas ruas, que agora está pausado. Eu não sei como que vai ser com a questão toda da pandemia, como que vai ser o nosso futuro daqui para frente, assim. Que a gente foi num hospital com crianças, que trata crianças com câncer, e numa atividade, eu fui a convite do mágico Jax, que é um amigo, e aí eu levei a colher de pau, e a colher de pau ela tava toda lindinha, assim. Ela tava com uma boininha feita com uma boina feita com bexiga, e foi toda maravilhosa, assim. Aí eu tava entrevistando as crianças, o que você tá achando do evento e tal. E aí as crianças, as crianças que eram carequinhas tiraram a touquinha da colher de pau. E eu achei aquilo muito bonito, assim. Aí eu falei assim, a colher de pau, você quer agora ficar sem touquinha? E a colher de pau quis. E assim ela está, essa menina assim, tão bonitinha, que dá até mais expressão pro olhar, né, linda? Que tem uma poesia da Cora Coralina que combina muito com a minha história, com a minha ligação com a produtora Sila, né, colher de pau? A colher de pau tá até aqui deitada, né? É um trecho do Chamado das Pedras, da Cora Coralina, que fala muito sobre retorno.
sozinha, na estrada deserta, sempre a procurar o perdido tempo que ficou para trás. Do perdido tempo, do passado tempo. Escuta a voz das pedras. Volta, volta, volta. E os morros abriam para mim imensos braços vegetais. E as rolinhas fogo pagou das velhas cumieiras. Por que não voltou? Por que não voltou? Por que não voltou? E a água do rio que corria chamava, chamava. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha à velha casa deserta. Cora Coralina, chamado das pedras. Beloved, se você gostou do vídeo, curta, compartilha. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Um beijo, sabor brigadeiro.